Olá pessoal, eu sou o Flávio Vieira e esse é o canal da Aposentadoria. O tema de hoje é sobre o aspecto judicial do auxílio-doença. Mas como assim judicial? Eu explico. São aqueles casos em que o segurado, mesmo incapaz para o trabalho, o INSS cessa, corta o benefício. Isso ocorre de forma indevida. Tá, mas vamos lá. O auxílio-doença é um benefício temporário. Ele pode durar de 1 mês a 8 anos. Isso vai depender da doença, do grau da incapacidade e uma série de coisas. Pois bem, e é por isso que o INSS, regularmente, de tempos em tempos, chamam esses beneficiários do auxílio-doença para ser submetido a perícias. E nessas perícias, ocorre então, em alguns casos, a manutenção do benefício, o benefício vai se mantendo, né? A pessoa passa por várias perícias e mesmo assim permanece. Essa é uma realidade. Ocorre que em muitos casos, em milhares de casos, o INSS, por meio da perícia médica, determina que o benefício seja cessado em razão de uma suposta recuperação da capacidade para o trabalho. E é muito comum o segurado, lá no dia da perícia, diante do perito, ficar numa situação absolutamente passiva. O perito, muitas vezes, sequer olha para o segurado à sua frente. Esse perito, muitas vezes, coloca a mão esquerda sobre os olhos e escreve com a mão direita e ali ele psicografa a decisão. É como se uma entidade baixasse. É como se o espírito do Cazuza baixasse e dissesse: mentiras sinceras me interessam. É um absurdo, mas é uma realidade. E esse segurado sai da sala sem que o perito tenha olhado para ele. É muito comum. Esse segurado, então, chega sem saber qual foi a decisão, chega à sua casa e, a partir de alguns dias, chega uma cartinha do INSS dizendo que ele está apto para o trabalho, que não foi reconhecida a incapacidade para o trabalho. Portanto, o benefício cessado, cortado. Restam a ele pouquíssimas opções. Uma delas é entrar com recurso administrativo no INSS, o que eu desaconselho, pois é ineficaz. E muitos segurados, por desespero de causa, tentam voltar ao trabalho, mas chegando lá, a empresa o encaminha para o médico do trabalho e este, ao analisar, né, esse trabalhador, constata que ele está incapaz para o trabalho, portanto, inapto para voltar a exercer a sua atividade. Aí nós temos uma situação realmente complicada. De um lado, esse segurado é empregado, embora o contrato seja suspenso por causa da doença, mas não recebe salário. De outro, temos uma nova realidade, porque ele é ex-segurado, ele é segurado, mas é ex-beneficiário e não recebe mais aquele valor mensal do auxílio-doença. E, por outro lado, nós temos as contas, os boletos, a prestação da casa, do carro, o leite das crianças, que, por sua vez, reclamam pagamento. Nesses casos, eu recomendo, como dica importante, que a pessoa contrate um profissional do direito qualificado, que conheça a área previdenciária a fundo, para bem lhe representar judicialmente. Porque somente no processo judicial é capaz de reverter plenamente essa situação desesperadora. Então, eu recomendo, após contratar este profissional do direito, forneça a ele todos os seus documentos médicos, principalmente laudos atestados, laudos médicos, prontuários e relatórios médicos.
Esses dois últimos, prontuários e relatórios, você pode solicitar no local em que você foi atendido, como a internação hospitalar, por exemplo. Toda internação hospitalar gera obrigatoriamente um prontuário médico, que é o histórico, né, de tudo aquilo que foi realizado durante a sua permanência no hospital. Então, o profissional do direito, com esses documentos, irá então ajuizar uma ação, né, vai dar entrada a uma ação judicial, com todos os documentos e fazendo toda uma elaboração dos fundamentos daquilo que está pedindo. Inclusive, pode pedir, e deve, em muitos casos, pedir uma tutela antecipada. E o que é tal da tutela antecipada? É uma medida judicial de urgência, no qual a justiça concede agora para você aquilo que em tese só teria direito lá na frente, no fim do processo. Tá? Então, com essa tutela em mãos, né, o INSS é condenado a implantar o benefício, voltar a pagar o benefício, enquanto o processo caminha. Tá. Nesses casos, passado algum tempo, a justiça nomeia um médico, um especialista na sua doença incapacitante, que é um médico da confiança do juízo, é um perito judicial que irá lhe examinar para saber se há incapacidade, o grau da incapacidade, qual a data do início da incapacidade. E você saberá de antemão o dia, local e horário que irá ser submetido a essa perícia. Chegando lá, as mesmas cautelas que eu disse em relação à perícia administrativa lá no INSS, eu repito aqui. Usar de bom senso. Comparecer à perícia vestido adequadamente, sem exageros, sem utilização de acessórios de toda ordem e tudo mais. E principalmente falar pouco o necessário e responder somente aquilo que for lhe perguntado. Se tiver várias dores, várias doenças, foque na principal. A dica é essa. Pois o perito tem a incumbência de analisar, de apontar se há ou não a incapacidade laborativa, qual a data do início da incapacidade, qual o grau da incapacidade, se é total, permanente, temporária, parcial, etc. Inclusive, nessa ocasião da perícia, o perito judicial deve fixar a data de início da incapacidade, ou seja, quando que iniciou essa incapacidade. Essa informação é de extrema importância e pouca gente se atenta para isso. Como exemplo, vamos supor que você tenha seu benefício auxílio-doença cessado, cortado em 2010. Mas, por algum motivo, só entrou com o processo judicial em 2013, depois de 3 anos. E, logicamente, vai demorar uns 6 meses para a realização da perícia. Portanto, então, a perícia ocorrerá em 3 anos e meio. Ok. Então, você decorreu aí 3 anos e meio e o perito, se ele não tiver à sua disposição ali no processo vários documentos que comprovem, além da incapacidade, quando ela surgiu, o perito pode fixar essa data de início lá no dia da perícia, portanto, em meados de 2013, depois de 3 anos, né, sem receber e, obviamente, sem contribuir, em muitos casos. Isso aí tem uma repercussão, ou pode ter uma repercussão negativa. Por quê? A pessoa que deixa de contribuir para o INSS só tem um certo número de anos ou meses que ele pode ficar sem contribuir e mesmo assim receber benefício. É o chamado período de graça, que para aquele que tem menos de 10 anos de contribuição, ela pode ficar no máximo até 2 anos sem contribuir
e ainda ostentar qualidade de segurado. Nesse exemplo dado aí, se a pessoa tem menos de 10 anos de contribuição, ela já perdeu a qualidade de segurado, porque passou mais de 2 anos. Então, se o perito, por ausência de informações de documentos, fixar a data de início da incapacidade lá em meados de 2013, embora ele constate que há incapacidade, pode ser grave, pode ser total, permanente, tudo mais, mas a repercussão será negativa quando houver o julgamento da causa. O juiz, para ele conceder um benefício por auxílio-doença, ele vai precisar de alguns requisitos, né? Um deles é, obviamente, a incapacidade para o trabalho, óbvio. A outra é a qualidade de segurado, ou seja, a pessoa está vinculada ao INSS, está protegida pelo INSS. Nesse caso, não. Então, é por isso que é importante o profissional do direito ter habilidade para lidar com essas ferramentas, com essas provas, com a técnica toda, para que não ocorra esse problema aí e frustre toda a expectativa do segurado. Pois bem. Então, o perito judicial, ele tem até 30 dias para juntar o laudo ao processo. O laudo é aquele que ele concluiu, é aquele que ele verificou no caso concreto. O juiz, diante desse laudo, vai julgar, vai proferir uma sentença. Essa sentença pode ser de procedência, quando você ganha a causa, ou de improcedência, se ele disser que você perdeu a causa. Tá. Em todo caso, é possível você entrar com recurso para a instância superior para discutir aquela questão, caso não se conforme com a decisão. Muito bem. Tá. No caso de vitória, no caso de êxito na ação, você irá receber os benefícios atrasados. Poderá, inclusive, ter concedido a aposentadoria por invalidez na mesma ação do auxílio-doença, bastando que o advogado peça e que o perito, na sua análise, constate um maior grau, né, de incapacidade. Se essa incapacidade for total, ou seja, que você não puder trabalhar nem na sua atividade, nem numa outra atividade qualquer, é chamado de incapacidade total. E se essa incapacidade, além de total, for permanente, ou seja, se não houver possibilidade de recuperação, então, nesse caso, ele vai constar isso no seu laudo. E se o advogado pediu no início, tanto auxílio-doença quanto a aposentadoria por validez, então, na sentença, o juiz pode conceder ou determinar, condenar o INSS a implantar o benefício aposentadoria por validez ou converter um benefício auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o que é bastante favorável, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as dicas, espero que eu tenha sido útil e peço que avalie esse vídeo clicando em curtir aqui abaixo e peço que você se inscreva no canal para receber aí os novos vídeos, cujos temas serão muito importantes e sempre bastante instigantes para tratar aí de assuntos que são de interesse comum. Muito obrigado e até o próximo vídeo.